Paz do Senhor, amados. Estou muito feliz essa noite. Para quem não sabe, eu sou vigia noturno, trabalho 12/36 e infelizmente não consigo estar presente em todos os cultos. Mas isso já é uma vitória, queridos. No começo era uma luta para vir ao culto e permanecer aqui. Agora eu deixo a esposa, a mãe, a avó, e eu vou trabalhar triste de não poder ficar na casa do Senhor. Amém? Queridos, uma vida de milagres. Eu tinha planejado uma outra introdução, mas hoje eu já vivi algo que eu tenho que compartilhar com vocês. Algo muito especial. Confesso que não foi fácil preparar esse testemunho, voltar no passado. A gente traz tantas coisas que a gente acha que já superou, mas a gente descobre que não, né? E essa madrugada, eu trabalhei essa noite, e por volta das 4h30 da manhã, eu estava com uma dor muito forte na minha lombar. Eu tenho hérnia já estourada, e hérnia de disco na lombar, estava com muita dor, e tentando ignorar, planejando, escrevendo, e em determinado momento o Espírito Santo ele me trouxe me deu discernimento. Eu falei, ele falou para mim, isso é uma opressão. E aí eu me lembrei do que está escrito em Mateus 21 e 22, quando o Senhor Jesus nos diz que se a gente tiver fé, não duvidar, a gente manda o monte levantar e se jogar nas águas, se jogar no mar. E tem um segredo aí, a gente orar acreditando que já aconteceu. Então pensa num crente pentecostal que pulou da cadeira, bateu o pé e falou, Satanás, eu não te aceito, em nome de Jesus, você já saiu. Queridos, eu senti como se eu tivesse colocado umas 2 blusas, aqueceu tudo, na frente e nas costas, e a dor desapareceu. Então, não tem uma forma mais bonita de começar do que assim. Vamos voltar no tempo, o ano de 1995. Hoje nós temos tantos aplicativos, tantas plataformas, e lá era praticamente outro mundo, né? Nem o Google havia sido formado ainda. E uma jovem muito trabalhadora, muito linda e desapegada, chamada Ofélia Aparecida Leite, foi surpreendida por um teste positivo. Ela descobriu que estava grávida, obviamente não foi planejado. A minha mãe, ela teve seus motivos, e a família também apoiou, de que o meu pai biológico, ele não realmente me assumisse. E algo que eu vi na infância e ficou no meu coração é que ela falou para mim, o que a gente vai fazer? E o meu tio, irmão dela, Gilmaio Martins Leite, falou para ela, a gente cria ele. E nesse momento ele basicamente assumiu o papel para ser meu pai. E ele realmente me amava como a um filho. Mais uma vez, depois de alguns meses, minha mãe foi surpreendida de novo com um nascimento prematuro. E eu tive a curiosidade, fui pesquisar. Queridos, a cada 5 óbitos de crianças até 5 anos, uma é prematura. O que isso quer dizer? O ano da pesquisa 2020, 1 milhão de prematuros faleceram. Então esse já foi um dos primeiros milagres que eu vivi. Foi o meu nascimento. Foram médicos com a minha mãe para um lado, comigo para o outro. Eu fiquei dias internado, ela ficou um pouco menos, mas graças a Deus eu me recuperei muito bem. Era minúsculo, cabia na palma da mão, mas Deus estava comigo desde antes, né? Ele antecedeu o começo. A palavra de Deus fala que antes da gente ser formado, Ele já conhece a gente. Por isso que a gente canta, que tem saudade do céu, que a gente vai voltar para o céu. Nós somos peregrinos.
Queridos, basicamente vai ser o resumo do resumo, tá? Pouco tempo. E eu não posso entrar em muitos detalhes, mas eu vivi outros milagres. Eu quase fui esmagado por um caminhão. A minha avó, possivelmente com intercessão do Espírito Santo, se esticou e me puxou de baixo, conseguiu me livrar. Mais uma vez Deus me livrou. Depois fui atropelado. Foi tão forte que a minha avó lembra até hoje, um Santana preto. Mas, mais uma vez, ileso. Tudo para a honra e glória do Senhor. O quadro da minha família era basicamente assim: eu tinha a avó e a mãe, e eu tinha esse meu tio, Gilmaio, e ele estava ali com muito amor, muito carinho, como meu pai. Além deles, tinha o meu avô e um outro tio, o mais velho. Esses dois, alcoólatras, extremamente problemáticos. Eles, desde sempre, uma vida de problemas e de alcoolismo, de desequilíbrio, de violência. E foi nesse meio que eu fui crescendo. A minha mãe era extremamente trabalhadora e ela aceitou uma oportunidade que era até comum na época, e ela foi para São Paulo trabalhar, um ótimo trabalho, uma ótima oportunidade, e ficou longe. Dessa fase, é engraçado, ela me diz, eu vejo as fotos, eu tinha tudo do bom e do melhor, quanto a brinquedos. Era a forma dela de demonstrar todo esse amor. Trabalhava tanto para ganhar e gastava com o filho. Só que, de todo coração, eu não tenho quase nenhuma lembrança de brinquedos. O que eu lembro é de ter saudade dela. Olha que engraçado. Então aqui, eu aproveito esse ponto que já sirva como um aviso para os papais, para as mamães. E inclusive, pensando, meditando sobre isso, voltando no passado, eu descobri que eu mesmo tenho um bloqueio. Eu tenho dificuldade em presentear minha filha. Agora eu entendo por quê. E graças a Deus eu vou trabalhar nesse sentido. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Queridos, basicamente, nem todo o dinheiro do mundo compra o amor. Parece óbvio, mas a gente entra numa rotina, principalmente trabalhando muito, e devido às preocupações, mas a gente tem que parar para pensar no óbvio também. Eu não sei exatamente com qual idade, possivelmente foi nessa mesmo, eu comecei a me tornar uma criança muito revoltada. Cara fechada. Uma vez eu peguei um DVD de um aniversário meu, pequenininho, e era 5 anos, e eu era uma criança retraída, e ali no momento parabéns, eu de cara fechada. Vamos ver, cadê a alegria dessa criança? Mas dentro de casa era um vô que brigava, que a qualquer momento chegava totalmente alcoolizado, e sabe-se lá Deus mais o quê. E hoje eu, graças inclusive à ajuda do pastor do pastor Jefferson, ele me ajudou, ele me mostrou que eu basicamente estava num estado de alerta constante. Eu não tinha figura paterna para, ser tanto o exemplo, como também me dar segurança. E eu basicamente estava no modo de defesa, vamos dizer assim. Então, desde pequenininho, muito briguento. Na escola, não levava desaforo para casa. E, obviamente, eu fui me isolando. Queridos, com 9 anos, pulei algumas diversões até. Vamos lá. Com 9 anos, a minha mãe engravidou,
mais uma vez, e começou a namorar. Ela foi morar com esse meu ex-padrasto, atualmente, e no começo, ela me levou junto, obviamente, ela não deixou o filho. E só que esse ex-padrasto já era alcoólatra também, desequilibrado, um homem narcisista. E um dia, na casa dele, chegou a me atacar. Ele foi com as duas mãos na minha cabeça, eu já usava óculos, e me apertou. A minha mãe, instintivamente, já foi em cima dele para me defender. E não só bateu nele, perdeu o controle, mas também quebrou algumas coisas na casa dele. Ela me defendeu. Eu voltei a morar com a avó, dessa vez sem esse tio, sem aquele bom exemplo. Esse meu tio, inclusive, não bebia, extremamente trabalhador, era um exemplo mesmo de homem e de cristão. Dessa vez ele não estava. Era a avó, era o vô cachaceiro e o tio também cachaceiro, falando português claro. E pouco tempo depois eu tive mais um livramento tremendo. Estava jogando beisebol sozinho, se é que isso é possível. Joguei a bola para cima e rebati com toda a força, tão forte que o taco ele escapou da minha mão. E na mesma hora eu olhei para trás, e no que eu olhei, ele voltou no meu olho. Eu já usava óculos, a lente quebrou e furou o meu olho direito. E foi uma correria, obviamente. Eu deveria nesse momento estar fazendo lição de casa. Fui brincar, e os médicos simplesmente não sabiam dizer como que eu não fiquei cego do olho direito. Mas a gente sabe que Deus mais uma vez estava me livrando, estava me guardando. Em pouco tempo, esse meu tio, ele comprou um terreno e construiu uma casa para os meus avós. E fez um barracão também. Ele era marceneiro, trabalhava muito bem. E esse era o foco dele, era honrar pai e mãe. Tirou os pais do aluguel. E ele continuou, pensou, não, a gente se vira. Se eu não me engano, por volta de uns 10 anos, ele não tirou férias. Só trabalhando, focado no futuro, em dar um futuro, né, calmo, tranquilo, um repouso para os pais, para ele com a filha e para mim, né? Nessa casa, ele morava de aluguel, eu vivia com o vô alcoólatra, o tio. Então a minha avó, ela tomou uma decisão que eu acho que, se eu dizer difícil, não condiz. Ela, temendo, preocupada comigo, pensando no meu futuro, ela saiu da casa dela e foi morar de aluguel para poder me criar e me educar longe daquelas más influências. E assim a gente fomos morar próximo à casa da minha mãe com meu ex-padrasto. E com tudo isso, eu desenvolvi alguns quadros. Eu dei uma pesquisada e eu dei praticamente um checklist. Tristeza profunda, que é quando você vê só o lado negativo, basicamente. E me tornei cada vez mais retraído, cada vez mais briguento. Desempenho escolar despencou. E por volta de 11 anos, foi a primeira vez que eu dei mais um passo para baixo. Eu me cortei. E eu também vi que esse é um grande problema entre os adolescentes, pré-adolescentes. E diferente do que os pais pensam, e até mesmo eu, depois de um tempo, pensava, isso é uma forma de chamar atenção. Na verdade, não.
é quando você sente, segundo estudos, tá? Uma tristeza tão grande, que aí você se corta para ter um alívio. Eu não lembro exatamente o que eu sentia, mas eu sei dizer, era uma válvula de escape. A minha avó está descobrindo que a primeira vez foi nessa idade agora, porque eu cortei os braços e eu falei para ela, não, foi o cachorro que me unhou. Inclusive, vó, me perdoa, eu te amo. Esse quadro foi piorando. Antes de mudar, o meu tio, alcoólatra, também fumava, eu ia lá e comecei a pegar cigarro escondido. Mas vamos somando? Tristeza, depressão, na minha cabeça, no meu coração, eu me sentia deixado de lado. Eu não reconhecia, não conseguia ver todo o amor que eu recebia. Mas nada substitui pai e mãe. Não aqui, só o Senhor. O Senhor é nosso Pai celestial. Nas minhas orações eu sempre chamo Ele de papai. Ele é perfeito, mas aqui, por mais amor que tenha, não conseguimos substituir. Eu já fumava. Esses cortes foram piorando. Na época eu já trabalhava. Comecei bem mais cedo. Trabalhava com meu ex-padrasto. E por mais que eu via que naquela casa não tinha paz, não tinha equilíbrio, com 12 anos o meu sonho era morar com a minha mãe. O sonho comum de crianças de 6 a 12 é ser jogador de futebol disparado, bombeiro, médico, astronauta, e tem algumas profissões ali, até advogado. O meu sonho, tudo que eu queria, era morar com a mãe. E na casa dela, casa do meu ex-padrasto, nos fundos tinha um quartinho de bagunça, uma edícula. E aí, eu nessa vontade, eu cheguei no meu ex-padrasto e falei, eu queria tanto, não lembro como que eu falei, queria tanto morar aqui, faço meu quarto aqui, ó, separado da casa. E ele aceitou, conversou com a mãe e aceitou. Mas, acho que está bem claro que, bem rápido, o sonho se tornou um pesadelo. Ele era extremamente ciumento com a minha mãe, controlador, narcisista. Eu tenho um irmão caçula, uma diferença de 10 anos. Ele cresceu, era noite sim, noite não, uma briga, uma discussão. A mãe, ele queria que ficasse trancada dentro de casa e ele saía. Ele já tinha uma chácara, ele podia tudo e minha mãe não podia nada. E ali ela foi sendo oprimida. Sofreu muito. E eu cresci nesse meio. Os cortes foram piorando. Eu usava roupas compridas para disfarçar. O cigarro e a bebida veio mais tarde, mas o cigarro foi uma porta de entrada para as drogas. E, se eu não me engano, foi com 12 anos mesmo. Na escola, entrou esse assunto de cigarro. Alguém já tinha reparado um cheiro em mim, porque eu fumava escondido. E falaram, o Cristiano fuma. Olha como são as coisas, olha como o diabo trabalha. O maconheiro da sala olhou para você fuma? Eu também. 12 anos, queridos. Vamos lá no campo, lá no recreio. Eu chego lá, é um cigarro de maconha. Talvez se eu tivesse uma boa influência paterna, não é garantido, mas a chance era tremenda de não ter ido por esse caminho. Possivelmente nem fumar não fumava, né?
Naquela época, maconheiro, drogado, tinha vergonha. É o outro mundo. Hoje em dia eles acham bonito. Naquela época era diferente. As coisas foram piorando. Depois da maconha, o cigarro cada vez mais. Eu já trabalhava, eu tinha meu dinheiro. Rapidamente era um maço por dia de cigarro. Com o tempo começou a bebida também. E eu fui me afundando cada vez mais. Mudei meu estilo, passei a usar roupas pretas, ouvia músicas extremamente pesadas, que falam até mesmo do diabo. Eu era antissocial. A Paola já estudava, a gente tem 10 anos de casado e 16, indo para 17 de amizade. Ela estudava no mesmo colégio e ela via. Eu chegava na escola, no corredor, eu ia andando e ia abrindo o corredor. As pessoas chegavam a ter medo de tão pesado que aquilo era. Se eu estou aqui hoje, é só por Deus, pela honra, pela graça do Senhor. Essa semana, lembrando tudo isso, nossa, foi um peso tão grande, irmãos. Mas eu creio, em nome de Jesus, que vidas estão sendo edificadas nesse momento. É difícil, né? No dia 15 de setembro de 2011, eu cheguei da escola e a casa dos meus pais estava a rua cheia de carros. Aí eu estranhei, por algum motivo subi pela casa, não fui, até para ir para o meu quarto tinha uma entrada isolada. Eu subi na casa. Eu acredito que foi um tio, chegou, me abraçou e foi me levando até o quarto da minha mãe, a casa cheia. Cristiano, a gente perdeu o Gil. Aquela madrugada, ele sofreu um acidente de carro, faleceu com 34 anos. Tem algo que eu esqueci de mencionar, que com 12 anos, quando eu fui para a casa da mãe, talvez porque estava vendo que eu me distanciaria, não sei, ele me fala: se você quiser chamar o tio de pai, pode chamar. Você sabe que eu te amo. E isso foi no mesmo período, já tinha um tempinho que eu estava morando com a minha mãe, foi no mesmo período que eu estava começando a chamar o ex-padrasto de pai. 12 anos, minha cabeça ficou nem sei dizer o que. Nós éramos parecidos. Ele era muito sério, calado. Eu também, um jovem, uma criança, sempre foi retraído. Também era muito sério, muito calado, sempre com a cara fechada. E quando ele faleceu, se é que é possível 12 anos fazer alguma diferença, irmãos, mas eu me senti culpado. Eu pensava assim: se eu tivesse ido morar com ele, se eu tivesse aceitado ser filho dele, se eu tivesse ficado junto com ele, eu tinha feito diferença. E o quarto estava preparado, né? Mesmo que não tivesse, facilmente eu desenvolveria uma depressão. E foi isso que aconteceu. As drogas pioraram, o cigarro piorou, bebidas, e era um sofrimento muito grande, irmãos.
Eu nem sei dizer se eu perdi meu pai, porque a culpa piorou tudo. Eu realmente acreditava, eu poderia ter feito diferença. E, obviamente, eu não tinha amigos. Eu desenvolvi muito cedo, já comecei a namorar, mas não tinha relacionamentos. Então eu era sozinho, na minha cabeça. Porque na escola eu tinha muitos amigos, eles eram meus amigos, eles me amavam, mas eu não enxergava. A depressão, ela cria escama nos nossos olhos. Logo eu comecei a ter alguns pensamentos suicidas. Cheguei até a pesquisar o assunto. Eu via imagens, 15 anos de idade. Me cortava bastante, muita droga, muita bebida. Eu tinha muita liberdade naquele quarto. E na rua. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, também saía cedo. E Deus não permitiu que eu me matasse. Ele colocou pessoas, Ele criou situações, algumas por muito pouco. O sofrimento era muito grande. Eu lembro de estar no quarto e de repente vi uma tristeza absurda, não consegui nem ficar em pé. Um nó, eu entendi o que é o nó na garganta. É como se tivesse alguém te apertando e fica difícil respirar. A depressão é um problema sério. É a segunda maior causadora de óbitos em jovens. Nesse mundo de violência que a gente vive. A depressão, o suicídio, estão ligados? É a segunda maior causa. Nós não podemos negligenciar, que isso também sirva de alerta. Porque tem outra coisa, depressão não tem cara. Se eu não me engano, eu tinha 16 anos e um amigo meu se suicidou. Um amigo de escola, ele era o menorzinho, mais novo, era como se fosse o caçulinha da nossa sala. E ele pulou do 5º andar de um prédio. E no velório, todos falavam para mim, todos, professores, a diretora, tá vendo? E todos muito tristes, porque não esperava isso dele. Eles falavam para mim, eu esperava isso de você. Então, a depressão não tem cara, ela tem alguns sinais. E os pais devem interceder, não só em oração, porque é necessário acompanhamento profissional. Não pensem que isso já tem mudado, mas a depressão não é. Eu depois de um tempo eu pensava, isso foi uma frescura. Por quê? Porque a gente vai encobrindo, porque a vida segue, mas os problemas ficam. Eu vou me apressar um pouco. Com 16 anos, eu tive a primeira oportunidade de ser usado por Deus. Eu já andava de skate há um ano e eu vi a má influência do tráfico de drogas na vida de outros jovens, que eram mais jovens que eu, de 9 a 12 anos. Eles rapidamente começaram a se drogar, em seguida começaram a usar droga, a traficar, e eu fiquei vendo isso. E eu, graças a Deus, me mantive à parte. O skate, a cada ano, começa uma turma. E quando chegou toda uma garotada, todos jovens novos, eu já tinha visto aquilo. E Deus tocou no meu coração, porque eu era assim, se você tropeçasse do meu lado, eu não ia parar para te ajudar. Então eu sei que era Deus já. E eu peguei esses jovens e trouxe eles para mim, para perto. E eu, sem saber, eu testemunhava. Eu falava, tá vendo aqueles dois? Assim, assim, assim. E eu
pai e mãe fala, o cigarro, a maconha é porta de entrada, mas fica nisso, não sabe explicar. Eu pegava e destrinchava, é assim, 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 eu matava a curiosidade. Em pouco tempo eles estavam me chamando de pai, porque eu tinha todo esse cuidado, que não vinha de mim, e para a honra e glória do Senhor, eu fiz a diferença na vida daqueles jovens. Aleluia. Com 18 anos, eu me casei com a Paola. Ela foi um divisor de águas. Já não era mais na minha cabeça, porque se tinha uma criança que foi amada era eu, mas eu não enxergava. Como eu falei, a depressão ela põe escama nos nossos olhos, ela nos cega. Teve um dia uma pregação, pastor Israel, falando sobre o apóstolo Paulo, que tocou muito forte no meu coração, que quando ele tem um encontro dele com Jesus, e há uma profecia, e essa profecia se cumpre com o irmão orando por ele, para ele recuperar a visão, e caíram dos olhos dele como se fossem escamas. O apóstolo Paulo não estava cego aqueles 3 dias, ele estava cego desde sempre. Como que ele conhecia tão bem a palavra de Deus e não ligou as profecias com Cristo? Isso falou muito forte no meu coração, porque a depressão, ela faz isso conosco. Minha linda esposa, desde o primeiro dia, falava de Cristo para mim. Ela falava de Jesus e ela tentava me ensinar, me explicar. Eu bati o pé e não aceitava. Eu falava para ela que não tinha como um homem ser Deus. Hoje eu entendo quais eram os exemplos paternos que eu tinha, os exemplos masculinos, quem eram os homens da minha vida. Ainda assim ela persistiu, ela nunca deixou de falar, tentava me explicar a respeito da Trindade, e eu bati o pé, eu não aceitava. Nós completamos 10 anos de casados, para a honra e glória do Senhor. Um casamento que é uma vida de milagres, do início ao fim. Casamento, tivemos milagres atrás de milagres, desde as coisas mais simples. Todas as casas de aluguel que a gente morou eram preparadas por Deus. Glória a Deus. Em 2022, a minha mãe veio primeiro, foi acolhida para essa igreja linda, a qual eu louvo e agradeço a Deus, que nos acolheu tão bem, com tanto amor, com tanto carinho. Em 2022 a gente veio para cá. A minha mãe, ela estava passando pelo divórcio. O meu ex-padrasto tentou agredir ela, ela se defendeu, graças a Deus, porque o comum é a mulher sofrer calada. Mas Deus estava com ela, livrou ela. Ela se defendeu, chamou a polícia, medida protetiva e tudo. E eu havia passado 10 anos trabalhando com meu ex-padrasto. Aos 15, se eu não me engano, foi quando eu parei de estudar. Então, eu não tinha escola e, para não dizer que eu não tinha nenhum registro na carteira, eu tinha um de 1 mês. E eu fui mandado embora porque eu bati em alguém dentro do mercado. Eu era extremamente violento. E quando aconteceu isso com a minha mãe, o Espírito Santo, apesar de eu não conhecer ele começou a testificar no meu coração. E eu falei para ela: eu vou sair, eu vou ficar do teu lado. Ela me disse: você não tem estudo, você não tem experiência, fica trabalhando. Eu falei: não, eu vou fazer o que é certo. E o Espírito Santo, enquanto eu declarava isso, ele testificava no meu coração: vai dar tudo certo. Eu fiquei 1 mês e meio desempregado, e eu já consegui um trabalho.
ou 1 mês e meio. Tem pessoas que ficam anos sem conseguir trabalhar. Eu consegui um trabalho quando aqui, apesar de discordar do que eu estava ouvindo, o Espírito Santo estava trabalhando e me testificava no meu coração: aqui é teu lugar, fica quieto, você não está gostando, mas aqui é teu lugar, você não está gostando, mas é aqui que você vai ser tratado, você não está gostando, mas esse lugar te cura. E com o tempo, eu senti uma vontade de chorar, e eu, violento, fazia assim: não, o que está acontecendo? Eu resisti a Cristo, só que depois que Cristo me pegou, irmãos, aí o quebrantamento foi forte. Ô homem chorão. Graças a Deus. E um dia eu me rendi ao Senhor. Não vim aqui na frente, mas houve uma confissão de fé. E eu me humilhei. Para mim, eu era muito orgulhoso. Eu me humilhei e pedi para o Senhor: tá bom, eu me rendo. Eu preciso de um trabalho. Eu preciso cuidar da minha mãe. Eu preciso cuidar da minha esposa. Para a honra e glória do Senhor, no dia seguinte, logo pela manhã, eu recebi uma ligação e fui contratado. Eu comecei a trabalhar no shopping, e depois que eu entrei lá, que eu vi, aí eu vi ainda mais. Eu já sabia que era Deus, mas eu vi ainda mais, porque tinham pilhas de currículos. Eu entrei na área da segurança, onde é necessária experiência, formação, curso de vigilante. Eu não tinha nada. Mas Deus pegou e fez assim, ó: aqui é teu lugar, aqui é o ponto de partida. E rapidamente, Deus é maravilhoso. Rapidamente eu peguei todo o modus operandi, em poucas semanas, vestiu como uma luva trabalhar na área de segurança. O homem já era cara fechada, sério, manter postura normal. Mas não só isso, eu tive afinidade pela área. E tinha um parceiro de trabalho que estava 3 meses e não tinha pegado o modus operandi. Eu ali em pouco tempo. Irmãos, Deus é maravilhoso. De lá para cá, vivemos mais milagres, livramentos, bênçãos, inúmeras intervenções, alívios de dores. Eu fui buscando ao Senhor cada vez mais, lendo a palavra, me dedicando a Ele. E como eu já falei no testemunho do nosso casamento, quando a gente segue os princípios de Deus, Ele é fiel. Aí a gente fala que Ele é fiel. E tem sido uma bênção, é uma honra fazer parte dessa igreja. Eu agradeço a Deus e sou muito grato aos pastores. O pastor Israel sofreu até na mão do meu ex-padrasto, sobrou para ele, como se diz. E ele foi uma grande influência na nossa vida. E eu sou muito grato a vocês. Aconteceram muitas coisas, mas o tempo é curto. Eu espero e eu oro a Deus, clamo ao Senhor, para que isso sirva de edificação para os irmãos, que traga consolação da parte do Espírito Santo, assim como trouxe para mim. E um homem ateu, eu já cheguei a falar que eu era até anticristo, que eu era contra mesmo. Como que esse homem está aqui dando glória a Deus a plenos pulmões? Tudo para a honra e para a glória do Senhor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, mais uma vez. Pastor Israel, muito obrigado. A toda a igreja, eu amo vocês e é um prazer, uma satisfação você estar à frente dos jovens e poder usar toda essa experiência. Tem algo muito importante que eu esqueci de comentar. Assim que eu me converti, eu pensava assim: por que que eu não vim para Cristo antes? Eita glória! Por quê? Mas graças a Deus, rapidamente eu entendi. Foi o meu processo. Se eu já senti fome, eu vejo alguém com fome, eu me compadeço.
Se eu já tive a depressão, eu vejo alguém com depressão, eu estou apto a ajudar, no sentido de que eu entendo essa pessoa. Aconteceram inúmeras coisas que se eu for falar, irmãos, eu tenho testemunho de inúmeras áreas. Inclusive, me coloco à disposição da igreja. Se alguém quiser saber mais detalhes, Cristiano, nessa fase, aqui, quais sinais, como é que você se livrou das drogas? Obviamente, pela graça do Senhor, da bebida. Eu tenho 10 anos que eu não coloco um cigarro na boca. Eu tenho 10 anos que eu não tomo uma dose de bebida forte. E lá no meu quarto eu tinha tudo quanto é bebida que vocês imaginarem. Tudo para a honra e glória do Senhor. O Senhor Jesus, Ele me libertou. Eu sou muito grato também à minha esposa. Não poderia deixar de... Ela no começo, ela estava me lembrando hoje que no começo do nosso casamento ela estranhava muito. Quando a gente foi morar junto, ela não podia abrir as cortinas. Eu queria ficar no escuro. Isso são o quê? Resquícios da depressão. Nesses 10 anos de casamento, ela sabe que no começo, eu, na verdade, sofri um luto prolongado. As músicas que o meu tio ouvia, eu fui ouvir depois de 5 anos. Porque eu não conseguia lembrar dele, não conseguia. E aquela culpa me consumia. Inclusive, quem ainda não teve oportunidade, perdeu a oportunidade, não participou do seminário, o próximo seminário, com o pastor Jefferson, faça. Porque nesse seminário, eu voltei nessa culpa. E graças a Deus, eu me perdoei. Foi uma luta, mas eu consegui tirar essa culpa de dentro do meu coração, que não cabia a mim. Foi uma bênção. Assim que eu me converti, vou falar mais uma coisa. A hora que eu entendi a palavra de Deus, ela falava para mim, a Bíblia, a palavra de Deus, falava, não, o homem que escreveu, como que a palavra... Não, eu não aceito isso. Que homem que é esse? Ó, as más influências. Assim que eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia. E o Espírito Santo conversando comigo, me tratando. E aí, antes eu ficava forçado aqui. Depois eu passei a ficar, porque o que eu lia na palavra de Deus era o que era pregado aqui. E era esse o testemunho. Ali tem palavra. Deus é maravilhoso. Eis ateu. Pior do que ateu. Ia contra Deus. Falava mal de Deus. Falava mal de Cristo. Depressivo. Com tendências suicidas. Via fotos, vídeos. Era terrível. Isso aqui foi com 15 anos. Jesus transforma. Eu semana passada tive a felicidade de encontrar um amigo dessa época, do Moicano. E ele fala, irmão, nossa, que bênção. Eu acho que ele nem é cristão, hein? Que bênção, olha como você mudou. Não. Jesus me transformou. Porque não tem como voltar. Para a honra e glória do Senhor. Nunca mais vai ter cigarro, nunca mais vai ter bebida, nunca mais vai ter droga, nunca mais vai ter depressão, nem ansiedade. Nós já fomos curados pelo sangue de Jesus, pelas suas pisaduras, sua morte na cruz. Nós fomos livres, libertos. Mais do que aleluia e glórias a Deus, glória a Deus.
Eu amo dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.